Hoje eu vou falar sobre a conquista do torneio Laudo Natel em 1973. Quem foi Laudo Natel? Talvez um dos políticos mais importantes do estado de São Paulo, que governou durante o período tampão de 66 a 67 em função da destituição do governador Adhemar de Barros. Ele foi destituído, então ele assume interinamente no seu lugar até novas eleições e volta a ser governador novamente em 31 de março de 1971 a 31 de março de 1975, eleito de forma indireta pelo colégio eleitoral, até porque naquela época não existiam eleições diretas nem para presidente, para governador, nem para prefeito. Então ele foi, através de um colégio eleitoral, eleito a governador de São Paulo. Então foi criado esse torneio em nome dele, em homenagem a ele, e o Corinthians participa do campeonato de 1973 e tem pela frente os seus grandes adversários, os seus grandes rivais, a Portuguesa, o São Paulo e o Palmeiras, e no lugar do Santos, nesse campeonato entre o Saad e o São Caetano, que era um time muito fortíssimo, um time emergente, mas que dava muito trabalho com jogadores experientes, geralmente jogadores que já tinham jogado em grandes times de São Paulo e do Brasil, e que agora pertenciam lá ao Saad de São Caetano. A primeira partida justamente contra o Saad de São Caetano, uma partida muito difícil, que o Corinthians só consegue vencer na prorrogação, gente. Um gol do falecido Nelson Lopes, cria da base do Corinthians, e o outro gol marcado por Vaguinho. A segunda partida contra a Portuguesa de Desportos, no estádio do Parque Antártica. Olha, veja bem, o Corinthians foi jogar no Parque Antártica e jogou várias vezes no Parque Antártica, quando naquela época realmente era muito comum se jogar no campo dos adversários, alugava o campo, o Corinthians não tinha seu campo para jogar, só tinha o Parque São Jorge, que era muito pequeno, e o Pacaembu nesse período estava sendo reformado contra o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo também, que era muito forte, o São Paulo que já havia sido campeão em 70 e 71, manteve a base, foi vice-campeão paulista invicto em 72 e disputava o título de 73. E o Corinthians ganha por 1-0 dentro do Morumbi, novamente mais um gol de Vaguinho. Olha o Vaguinho como foi fundamental nesse torneio, fazendo 3 gols nos 3 primeiros jogos e ficando para a final, Corinthians e Sociedade Esportiva Palmeiras. Veja bem, o Palmeiras já tinha uma base muito forte, o Palmeiras tinha sido campeão já invicto em 72 do Campeonato Paulista, com uma base, com um time com Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu e Ademir, Leivinha, Edu, Milton, que jogou nessa partida, que era um atacante que veio do México e fez até o gol da partida contra o Corinthians. Ele abre o placar aos 7 minutos do primeiro tempo, e na ponta esquerda, sempre perigoso, Elísio Ney, que veio da Ferroviária de Araraquara. E o Corinthians jogando com Ado, Zé Maria, Wagner, Luiz Carlos e Miranda, depois jogando no meio de campo com Tião, Rivelino e Lance, na frente jogando Vaguinho, Mirandinha e Marco Antônio. A partida começa muito nervosa, o Palmeiras faz 1-0 logo de cara, e o Palmeiras tinha um time muito embalado, né? Era muito difícil, treinado na época pelo técnico Oswaldo Brandão, e o Corinthians treinado pelo técnico Duque, o mesmo que tinha conseguido aquela proeza em 72, com o Corinthians terminando o Campeonato Brasileiro em terceiro lugar. 1-0 para o Palmeiras, no primeiro tempo ainda, Rivelino num gol de falta de fora da área, faz 1-1 no canto esquerdo do goleiro Leão, e aos 38 do segundo tempo, Lance de cabeça desempata a partida, dando um título para o Corinthians. Não era um título que ia nos tirar da fila, não era um título realmente que poderia nos dar a glória, né, de ter saído daquele incômodo jejum dos principais títulos a serem, naquela época, eram disputados, que eram os estaduais, mas ele ganhava um título em cima do seu maior rival, e foi uma festa muito grande. Foi um sábado à tarde, eu lembro muito bem de fogos, de bandeiras, uma coisa maluca, porque o futebol realmente já tomava outro clima, um clima de festa muito interessante nesse período. O primeiro desses torneios foi disputado em 72 e o campeão foi o Palmeiras, em 73 foi o Corinthians, em 74 não houve esse torneio, e em 75, a última edição, foi ganho pelo Santos Futebol Clube. O Santos já, com o Pelé parando, mas ainda tinha um time muito forte, com Cláudio Adão, com Eusébio, com Carlos Alberto Torres, com Serras e toda aquela turma, né? Com o Berdan, com o Marçal, e com o Zé Carlos, com o Negreiros, com Brecha. Então era um Santos muito forte, muito aguerrido. O Palmeiras também com essa base que eu citei. O São Paulo também com um time muito competitivo. A Portuguesa, como eu havia dito, era a base do time que foi campeã no mesmo ano do Campeonato Paulista, juntamente com o Santos. E realmente foi uma conquista para o Corinthians de uma suma importância, porque nos tirava uma certa agonia, dava um certo alívio em relação à nossa busca incessante por um título de campeão paulista, que não vinha
desde 1954. Então é isso que eu queria falar para vocês, eu queria passar esse episódio, que foi importante, foi emblemático para nós, realmente fez com que a nossa torcida comemorasse muito aquela questão, porque era um momento realmente em que nós conseguimos botar a cabeça para fora e respirar um pouco e dizer, poxa, o Corinthians foi campeão. Nem que tenha sido um torneio intermediário, que não tenha sido um torneio tão importante como os outros torneios que já começavam o Campeonato Brasileiro em 71, mas nos dava realmente mais um troféu para a nossa extensa galeria de troféus que temos lá no Parque São Jorge, lá no nosso memorial. Se você não tiver inscrito no canal Legado da Fiel, se inscreva aí no canal Legado da Fiel, tá bom? Ative o sininho, compartilhe com seus amigos, comentem e curtam todos os nossos episódios lá gravados já. Um abraço a todos e vai Corinthians!